preferia mais as coisas mundanas que as coisas celestiais. Então Paulo disse: não é lícito falar aos homens aquilo que ele viu na eternidade. Deus. Jesus. Paulo foi arrebatado, ele está dizendo aqui sobre ele mesmo. Tão humilde que ele era, que ele não citou o seu próprio nome. Mas ele disse que conhecia um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas a qual não era lícito aos homens falarem. Mas a Bíblia fala que houve também um homem que foi arrebatado em espírito e foi também ao terceiro céu. E este era João, o apóstolo. João, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. Ele também foi arrebatado ao terceiro céu. E quando Paulo não escreveu, quando Paulo não falou o que ele viu, então Jesus chama João e disse: vem cá, João, vem ver o que você vai escrever na eternidade. Venha ver o que você vai falar às pessoas, à igreja do Senhor. Paulo não queria que ninguém soubesse, mas João, pela ordem de Jesus Cristo, ele escreveu o que ele viu na eternidade. Jesus. O que é que João viu que Paulo não quis escrever? João viu um ser celestial. Ele viu Jesus antes de ele ter vindo à terra. Ele viu Cristo antes de o Cristo ter padecido na cruz. Ele viu o Cristo glorificado antes de ele ter vindo à terra e sofrer pelos nossos pecados. Deus. João ouviu uma voz que por trás dizia: escreve tudo que vê, escreve no livro tudo que vê e tudo aquilo que ouvir. João começou, então João, olhando para trás, ele viu um ser, ele viu Jesus Cristo. Ele viu seus olhos como chama de fogo. Ele viu seus cabelos brancos como a lã. Ele viu um cinturão traçado no seu peito. Ele viu as suas vestes brancas como a lã. Então João começa a escrever o que ele viu. E ele começa então a falar. Jesus começa a dizer. E João começa a escrever no livro. E esse livro nós temos na nossa mão, que é o Apocalipse. João vê 7 castiçais. João começa a contemplar então o paraíso de Deus. E ele vê um rio de água pura. E ele vê também uma árvore. E nessa árvore havia 12 frutos, que davam nos 12 meses cada fruto para a saúde das nações. João contemplou coisas a qual nós nunca poderíamos contemplar se Jesus não revelasse para nós. Então nós estamos aqui porque o Senhor teve graça sobre a nossa vida. Paulo não escreveu. Paulo deixou tudo aquilo em oculto para a igreja. Eu não sei o que Paulo viu, mas provavelmente Paulo viu aquilo que João viu também. Pode ser que Paulo viu algo mais além do que João viu, mas eu creio que João escreveu tudo aquilo que Paulo viu e não quis escrever para a igreja. Deus, aleluia. Jesus. Quem era Paulo e quem era João? Há um contraste muito grande entre os dois. Paulo era conhecido como Saulo. Paulo era tão temido pela igreja que quando eles descobriram que Paulo estava perseguindo, eles corriam de um lado para o outro, se escondiam. Quando eles sabiam que Saulo iria perseguir a igreja, eles corriam para outra cidade, eles corriam para outros lugares, de medo daquele homem. Nem mesmo Pedro, que andou por cima das águas, não teve coragem de pegar para Paulo. Nem Pedro, que disse: eu vou contigo até a morte, não teve coragem de anunciar a palavra de Deus para Paulo. Nem mesmo Pedro, nem mesmo os 12. Então o próprio Cristo teve que descer do céu para dizer as palavras de Deus a ele. Paulo tinha recebido cartas do sumo sacerdote para perseguir a igreja que estava em outros lugares. Então, no meio do caminho, Jesus se encontra com ele. E ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E Saulo, caindo por terra, disse: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo nem imaginava que ele estava perseguindo o próprio Deus. Não passava pela mente dele que ele estava perseguindo o próprio Deus. Paulo não conhecia essas coisas porque ele era simplesmente uma pessoa morta,
que não tinha vida com Deus. Jesus, alemaço, O que aconteceu naquela hora? Paulo caindo de joelhos, Jesus disse: porque me persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo temendo disse: o que eu farei, Senhor? Então Jesus indica o caminho a qual ele tinha que ir. Então o próprio Cristo converteu a Paulo.